Desde a semana passada, as redes sociais foram invadidas por uma quantidade enorme de memes contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ganhou um apelido, Tachad, numa clara referência a outro apelido, também motivado por interesses políticos e também contra uma petista, no caso a petista Marta Suplicy, na época, no início deste século, prefeita de São Paulo. Ela foi chamada de Martacha. Não se trata de um movimento espontâneo, mas algo orquestrado e muitas vezes financiado com dinheiro grande. Um outdoor com críticas a Haddad, por exemplo, estava na semana passada em plena Times Square, em Nova York. Mas independentemente dos interesses, há alguma verdade nessa história toda? Em outras palavras, procede chamar Haddad de Tachad? A melhor explicação veio do economista André Roncaglia, que tem uma admirável capacidade de decifrar a economia para os desentendidos, inclusive nas tais redes sociais. No Twitter, Roncaglia comentou: "Analiso a motivação econômica dos memes contra Haddad. É ação preventiva contra a reforma da tributação sobre renda e patrimônio. Tentam envenenar o povo contra o ministro. Os dados mostram que a tributação tem incomodado os ricos em seus fundos exclusivos e offshore." Ele continua: "Afinal, a carga tributária caiu, mas apenas neste ano a tributação dos fundos exclusivos gerou 12,3 bilhões de reais e a dos fundos offshore 7,23 bilhões de reais." Ele então ilustra com um gráfico da carga tributária brasileira desde o fim dos anos 1940. Confira você também. E agora o comentário de Roncaglia. Ajudado pela inflação pós-pandemia, pela depreciação cambial e pelas receitas poupudas do setor mineral, Paulo Guedes deixou um pico recente de 33,1% de carga tributária. No primeiro ano de Haddad, a carga caiu para 32,4%. Mas o melhor vem agora. Ainda com o gráfico da carga tributária como pano de fundo, o professor da Unifesp e pesquisador da FGV põe os pingos nos is. O gráfico também mostra a amnésia seletiva de liberais e da imprensa na crítica a ajustes fiscais pelo lado da Receita. O grande aumento da carga tributária ocorreu tanto no governo militar, de 16% do PIB em 1963 para 26% em 1970, quanto no de Fernando Henrique Cardoso, de 26% em 1995 para 32% em 2002. O mesmo Roncaglia escreveu em sua coluna na Folha de São Paulo, novamente com precisão e didatismo: "Fica evidente que o meme Tachad é um protesto das oligarquias brasileiras contra a correção de distorções históricas na tributação das rendas dos mais ricos. Esta cloroquina contra a injustiça tributária é uma reação preventiva ao avanço da reforma tributária sobre a renda e o patrimônio. A soma envolvida explica um investimento no anúncio em telão na Times Square em Nova York. Diferente do teto Temer de gastos, que focava o ajuste fiscal exclusivamente no corte de gastos e era leniente com a Receita, o novo arcabouço fiscal distribui o ônus do ajuste entre o crescimento da receita e do PIB, moderação no crescimento dos gastos e queda da taxa de juros pelo Banco Central. Como qualquer outra regra fiscal, ela tem inconsistências que precisam ser corrigidas com reformas adicionais. Ao taxar Haddad de Tachad, os ricos passam recibo do receio de perder mais desonerações injustas. É hora de cortar na própria carne.